Não, né? Então, a Angélica tinha sugerido Ah, ela tá dando ok aí. Eu vou pedir autorização de vocês para iniciar a gravação. A gente vai agradecer, né, a Simone por esse convite, né? A gente fica muito feliz em ter a oportunidade de te ouvir. Agradecer em nome, né, do nosso núcleo na NPGA e também para a representação discente. Muito obrigada, viu, Simone? E aí eu quero pedir para vocês a autorização do início da gravação, tá joia? Joia. Ok. Principalmente você, Simone. Sim, está autorizado. Também quero já também agradecer vocês pela iniciativa do NPGA, da representação discente, pedir desculpas também, gente, porque mandei áudio aí para o Jalinson e para a professora Andréa. Eu fiquei uma semana sem voz por causa de uma amidalite, uma faringite. Minha voz voltou no sábado. Então, assim, sei a dificuldade que é marcar um encontro na escola, faz parte. E vocês fizeram aqui toda aquela campanha e tudo mais, mas, infelizmente, eu não estava mesmo conseguindo falar. Então, e obrigada por terem arranjado essa data aí para a gente hoje. Então, de qualquer forma, fica gravado, a gente pode compartilhar isso com a galera, né? Sim, sim. Perfeito. E daí a gente discute depois onde que é o melhor lugar para a gente compartilhar, se seria no Moodle do NAP, que eu acho que é um bom espaço também, mas eventualmente a gente pode colocar, ver com a escola, se a gente pode colocar também no YouTube, no canal do YouTube da escola, né? Eu acho que pode ser uma iniciativa bem bacana para a gente possibilitar que outras pessoas vejam, inclusive, quem sabe, candidatos, né, a doutorado, a mestrado, porque é um exemplo de uma pesquisa bem-sucedida, né? Ótimo, acho ótimo. Já tive alguns feedbacks, algumas pessoas falando que não poder estar, então vai ser ótimo, está gravado. Ótimo. Depois você me ensina, tá, Angélica? Quanto tempo a gente tem, Angélica? Aqui tem limitação de tempo? Tem. Pela plataforma Google Meet, não é, Jalisson? A gente tem 1 hora de relógio. Uma hora. Então a gente vai precisar começar, né? Boa apresentação. Certo. O pessoal tá entrando aos poucos. O pessoal está entrando. E eu estou fazendo a liberação aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde, Amile. Boa tarde. Colega amiga maravilhosa também, de doutorado. Então, gente, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou começar. Eu já que estou com o meu roteirinho aqui, já comecei até para ganhar um pouquinho de tempo para a galera ir entrando, mas agradecer novamente ao NPGA, a representação discente, desculpas aí pela minha falha na última semana, por questões de saúde. E, assim, queria começar lembrando que, como um bate-papo, eu vou começar fazendo 2 perguntinhas para vocês aqui, tá? Até também numa interação aí com a professora Andréa, na coordenação do curso. E as perguntas são basicamente 2. Eu queria saber quem viu a tese, quem deu uma olhada, que é aquela pergunta assim, viu a tese? Deu uma olhadinha e tal. E aí, quem viu pode levantar a mãozinha, assim, nem todo mundo está com a câmera ligada, mas, de repente, fazer um gesto. Massa, algumas pessoas. Show. E, assim, quem tem interesse em fazer tese por artigo? Daqui. Também, beleza. Tá, tem pouca gente, mas quem está aqui está falando que sim. Certo, pessoal. Então, por que eu estou fazendo essas perguntas para vocês? Até aproveitando a pergunta, né, que foi feita pelo card, maravilhoso, que a Angélica fez também, Jalinson, como fazer tese de destaque, né? E essa pergunta, em específico, eu deixaria para o professor Davel responder, tá? Porque ele é o orientador, vocês conhecem, e ele tem desenvolvido teses de destaque também, nos últimos anos, com uma metodologia muito bacana. Eu vou falar um pouquinho sobre ela depois, tá? Então, o que eu posso fazer é falar o que eu acho que destacou a minha tese. Então, eu peguei justamente essa pergunta para fazer essa provocação também, e sem deixar de direcionar aí a importância do papel do professor Davel e desse estilo de orientação. A professora Andréa também costuma fazer orientação por artigos. Então,
já jogando aí, de uma certa forma, também grande responsabilidade desse destaque da tese para o trabalho dele. Tá? Ele já fez algumas reuniões com o curso, ele também deve conversar com vocês em sala de aula. Eu vou pontuar alguns aspectos depois, mas agora eu vou falar o que eu acho que foi que destacou aí a minha tese. Para dizer para vocês esse processo, né? Ele é feito uma avaliação no NPGA, e aí a melhor tese ela é indicada para o prêmio CAPES. Existem outros prêmios rolando, em prêmios de divisão diária, da ENAPAD, por exemplo. Hoje vão sair alguns outros resultados, algumas outras teses. A própria tese premiada, que é do Edson, que foi a que ganhou realmente, só para pontuar, o prêmio CAPES, ele dá 2 premiações. Uma primeira, que é a grande premiação, que é um pós-doutorado, e 2 menções honrosas, tá? E também tem o grande prêmio tese de prêmio CAP de teses, que é o melhor dos melhores, que aí é um pós-doc internacional. Então, eu dei uma olhadinha nas outras 2 teses que foram premiadas da administração esse ano. E por que eu fiz essa pergunta para vocês? Por que vocês têm interesse em fazer teses por artigos? Essas 3 teses do prêmio tese de CAPES esse ano são teses por artigos. Eu não consegui baixar a tese do Edson, eu estou com... É o Edson Luiz Kuzma, procurei aqui, mas não consegui achar, a tese dele não está disponível. Se alguém, inclusive, achar essa tese e puder compartilhar, ia ser ótimo. Mas eu achei a tese da outra vencedora, que recebeu menção honrosa, que é a Lara, deixa eu ver aqui... Enfim, a tese dela eu consegui achar, é por artigos, e, além disso, a tese dela está completamente em inglês. Então, um outro aspecto, eu vi alguns artigos da tese do Edson, então esses artigos também estão em inglês, tá? Assim como a minha tese, tem aí uma grande importância ser por artigos e ter artigos, principalmente, em inglês, além do nosso idioma, em outro idioma, tá? Então... essas são algumas dicas. E aí, mais do que isso, eu queria dizer para vocês que eu vou tentar conversar com vocês hoje aqui, mais ou menos em três posições. Como colega do doutorado de vocês, sou recém-egressa, então sou colega de vocês, então estou aí sempre que possível compartilhando com amigos que me pedem algumas sugestões. Também como professora, então tentar passar algumas dicas dessa minha vivência como professora, e também como pesquisadora, porque amo pesquisar. Eu sou do tipo de pessoa que acha que se a gente precisa dar aula e traduzir e compartilhar conhecimento produzido por outros, é muito melhor a gente fazer isso quando o conhecimento é produzido por nós. Então, eu gosto de pesquisar, gosto de gerar conhecimento e gosto de falar sobre esse conhecimento gerado. Então, vou tentar trabalhar nessas 3 posições, tá, com vocês. E, assim, eu acho pertinente eu vou fazer uma apresentação rápida sobre a tese, para quem não viu, tá, pode ser? Compartilhar os slides aqui. Dá para compartilhar, Angélica, por aqui pelo... Dá, né? Vou ser bem rápida, justamente porque muita gente já viu, quem não viu vai ter uma ideia, mas também justamente já para destacar o que eu acho que gerou essa avaliação positiva, tá? A gente não recebe, só para pontuar também, o que é isso, né? A gente recebe um comunicado da CAPES no e-mail falando que, olha, vai lá ver o link, e lá a gente vê que o nosso nomezinho está lá, e depois a gente recebe um e-mail falando parabéns, seu trabalho vai com certeza contribuir para o avanço do conhecimento, vai gerar muito impacto. Então, mas a gente não recebe muito, enfim, tem um edital com alguns critérios, mas é tudo muito, aqueles critérios que a gente já conhece mesmo, até para fazer uma tese, né? Então, deixa eu ver aqui como é que eu compartilho, apresentar... Está habilitado para você. Janela. Tá, agora apareceu aqui partilhar. Estão vendo aí os slides? Sim. Sim, estamos. Sim. Ótimo. Então, gente, deixa eu colocar em formato de apresentação aqui. Bom, isso aqui eu peguei basicamente a apresentação da minha tese na defesa mesmo da tese. E, bom, empreendedorismo cultural com prática estética, uma etnografia estética do empreendedorismo musical em Salvador. Eu estudei grupos de pagode. E aí, o que eu queria destacar para vocês?
a relevância da tese. Isso aqui é um quadro que eu só tirei alguns slides, tá, gente? Isso aqui é basicamente a apresentação que eu fiz para defender a tese. Então, eu estou destacando para vocês a relevância. Então, assim, tem muitas relevâncias. A tese ela teve uma relevância para o próprio empreendedorismo cultural, que é a temática central, para a área do empreendedorismo, que é a temática mais ampla, e para as outras teorias que eu precisei interagir, que é os estudos baseados em prática, a própria estética organizacional, e a relevância prática, a relevância que a gente gera para os empreendedores culturais, para os agentes das indústrias criativas e culturais, para os profissionais da música, principalmente aqui no contexto de Salvador, formuladores de políticas públicas, ou seja, a questão educacional. Então, esse é um quadro de relevâncias do por que a tese serve, por que ela vai gerar impactos e que tipos de impactos. Então, assim, a tese ela precisa claramente gerar impactos de maneira muito objetiva, clara e direta. Essa aqui foi a minha pergunta, né? Como conceber o empreendedorismo cultural como prática estética? E aí, logo, o objetivo, desenvolver e discutir uma concepção do empreendedorismo cultural como prática estética, que foi o objetivo geral. E aí, gente, eu tive objetivos específicos. Esses objetivos específicos, em algumas das metodologias de tese por artigos, os objetivos específicos se transformam nos objetivos de cada artigo, que foi aí o que aconteceu no caso da nossa tese. Então, por exemplo, o meu artigo, gente, ele gerou o artigo A, que foi, além da introdução, teórico, ele tem o artigo B, que foi o artigo teórico-empírico, que foi uma aproximação com o campo, o artigo C, que foi um artigo metodológico, desculpa, o artigo B foi o estudo metodológico, isso, ou seja, eu tive uma contribuição teórica, eu fiz um artigo fazendo uma contribuição metodológica, eu falei sobre a etnografia estética, que era um método que estava sendo falado en passant por grandes estudiosos da estética, eu fui lá e aprofundei, dei um passo a passo para aplicar esse método, ou seja, uma contribuição metodológica. Contribuição teórica empírica, que é justamente a aproximação com o campo, e depois tiveram 2 artigos também teóricos empíricos, que são justamente os grandes achados da tese. Um que foi publicado agora, numa revista A1, importante no campo do empreendedorismo, e outro que está agora sendo avaliado em revistas também importantes no campo do empreendedorismo, são revistas internacionais. Gerei um caso para ensino, ou seja, uma contribuição tecnológica, ou seja, temos uma contribuição teórica, uma metodológica, pelo menos aí 3 teórico-empíricas, né, que eu falei que são esses 3 artigos, na verdade 2 teórico-empíricas, que são esses 2 artigos com a pesquisa e as grandes contribuições, os resultados da tese, um artigo, um caso para ensino, que é uma contribuição tecnológica, e também, gente, teve um capítulo de livro internacional, que foi uma contribuição teórica, tá? Então, foram gerados impactos em todas as vertentes aí, em termos de contribuição. Então, isso aí eu acredito que tenha gerado também esse destaque. Esse aqui é o artigo em inglês, que vai ser publicado, já foi aceito, vai ser publicado esse ano, um capítulo de livro. Um dos artigos, todos esses artigos, eles foram apresentados tanto em conferências nacionais como internacionais. Todos os artigos internacionais foram aceitos em eventos internacionais, foram 5. Aí você fala assim, mas como você fez artigos diferentes? Sim, todos os artigos tiveram versões diferenciadas. E aí eu vou dizer por quê. Uma das grandes questões da gente estar fazendo a tese por artigos é a rotina e a prática da escrita, do estudo, da mudança. Então, assim, eu tenho mais de 120 versões de um artigo só. E parece muito, mas esses dias eu recebi um feedback de uma revista e o editor, um feedback muito gentil, muito específico, muito prático, ele disse, olha, eu vou te mandar aqui um editorial. E esse editorial dava dicas para fazer publicações em grandes revistas. E ele falava, olha, às vezes a gente tem mais de 125 versões do mesmo artigo. Eu falei, então, tô na linha, tá? É por aí. Eu só não consegui fazer uma versão diferente para um artigo, para um evento internacional, ou seja, dos 5, um eu não apresentei, mas o resumo foi aceito, e 4 eu apresentei. Desses 4, foram 2 artigos com versões diferenciadas, e um deles foi premiado como melhor artigo daquele track, que foi em Indústrias Criativas, que é esse artigo que eu estou trabalhando agora para submeter ainda,
está sendo submetido para revistas internacionais. E aí, no final da tese, eu pego aquele quadro que eu mostrei para vocês das relevâncias e botei justamente as contribuições. Então, aí a gente abre, ou seja, aquelas relevâncias iniciais, elas não apenas elas foram atendidas, mas elas foram superadas. Então, tiveram mais impactos do que o previsto. Então, acho que isso também é interessante. E aí você fala, mas como assim mais impactos do que o previsto? Quando você se aprofunda, é muito possível que você consiga ter mais impactos do que o previsto. Você não pode ter menos, você tem que ter aqueles impactos que você disse, que você prometeu, mas é muito possível que você tenha mais. Então, tivemos mais impactos do que o previsto em termos de produção. Então, essa aqui é uma síntese, né? Botei em pontinho justamente para ficar bem visível. Isso aqui é só uma fotinha de algumas das minhas interações e pesquisas de campo com alguns dos agentes do pagode aqui em Salvador. Então, deixa eu voltar a ver vocês aqui. Estou compartilhando a tela ainda. Parar a apresentação, ótimo. Então, gente, isso é uma síntese justamente do que foi programado e do que foi entregue, tá? E com relação a essa articulação dos artigos. Além disso, eu gosto muito da introdução. A introdução, ela é uma introdução inovadora, porque a gente costuma pegar todos os modelos de tese, coisa e tal, e, por exemplo, a gente coloca lá objetivos gerais específicos. Eu fiz uma introdução diferenciada nesse sentido, tá? Então, tem uma inovação aí em termos de estrutura de tese, na escrita da introdução. O método, ele é um método que está muito bem descrito. E por que eu estou falando isso? Não é simples você publicar pesquisa qualitativa. Vocês estão vendo agora a temática do Enampad sobre rigor, relevância e tudo mais, e pesquisa qualitativa, muitas vezes as pessoas confundem, muitas vezes elas não conseguem justificar a relevância disso, acaba sendo mais fácil em pesquisas quantitativas, por todos os softwares e testes estatísticos que a gente faz. E eu estou falando isso porque eu trabalho também com pesquisa quantitativa, equações estruturais, então eu circulo bem nesses dois mundos, amo a pesquisa qualitativa, mas é mais difícil a gente provar esse rigor. Então, a gente teve um trabalho enorme em dizer como foi feita essa pesquisa e justificar por que é estética, se a etnografia já é estética, então justificar qual é a contribuição de uma etnografia estética, e a própria articulação que é feita entre os artigos, né, as temáticas que vão ser apresentadas ali, para poder tudo ficar muito bem amarrado, que é feito na discussão. Então, a discussão ela tem uma parte que é basicamente retomada e amarração para depois dizer quais são as grandes contribuições. Então, ou seja, existe um trabalho estrutural muito importante, que particularmente eu preciso trabalhar assim, me preocupando primeiro com estrutura. Davel também bate muito nessa tecla. Vamos fazer a estrutura, porque a estrutura é o básico, a partir dali você consegue saber o que você vai mudar, o que não, o que vai ficar a parte qualitativa, o que vai ser feito e não. E as próprias justificativas, e tudo muito é feito, e a própria questão da escrita. Eu apanhei muito na questão da escrita, justamente porque, assim como vocês, nós estamos acostumados a escrever objetivamente. E a minha tese é uma tese para ser subjetiva. Então, tudo que se fala, não, você não pode ser subjetivo, não pode falar na primeira pessoa, a minha tese era para isso. Então, qual é também um outro grande aprendizado de vocês? Tudo pode ser feito, desde que vocês se embasem muito bem, teoricamente, vejam quais são as vanguardas dos estudos que vocês estão fazendo e vocês saibam justificar, porque aí é que vem o que a gente chama de inovação. Então, assim, esses trabalhos que foram premiados, eles têm inovações, não só em termos de impacto, mas também em termos de estrutura, tá? Então, a gente tem que buscar saber muito bem, isso também é uma fala de Davel, quais são as regras, para a gente saber como é que a gente supera essas regras, tá? Então, essa superação também é muito importante. E aí, querendo dizer, só dando uma pequena retomada também, eu sou turismóloga, tá? Eu sou formada na Federal Fluminense,
E a minha monografia foi uma monografia tradicional. Mas eu gerei um artigo A2 dessa monografia, que foi um artigo para uma publicação internacional. Na dissertação, eu também fiz uma dissertação tradicional, e eu não foquei. Eu fiz artigos, basicamente a minha dissertação, quando eu terminei, eu fiz um artigo da minha dissertação, e durante o meu mestrado, eu fiz vários artigos, principalmente em marketing, que foi quando eu apliquei, por exemplo, equações estruturais. A minha dissertação, meu mestrado, também foi uma etnografia. Eu tive alguns problemas no final desse mestrado, porque eu fiz esse mestrado em conjunto com 2 outras especializações, então eu estava entregando o trabalho final, e fazendo artigo, e fazendo dissertação, e tive que me mudar em cima da hora, para voltar para o Rio, que foi no Ceará. E por causa disso, eu fiz uma etnografia, mas eu não pude chamar de etnografia, eu tive que chamar de, justamente por causa dessa questão da escrita. E aquilo ali mexeu muito comigo, porque na minha cabeça, no meu coração, eu fiz uma etnografia, mas porque a escrita não estava perfeita. Então, Simone, ou você muda tudo, em termos de escrita, revê toda a escrita, para ficar como etnografia, ou você coloca a inspiração etnográfica. Eu não tinha tempo, estava envolvido em vários problemas, todos nós temos problemas. Vamos deixar como inspiração etnográfica, mas eu vou me vingar dessa história aí, tá? E aí chegou no doutorado, eu me vinguei. Então, um dos motivos também de eu ficar muito feliz com esse resultado é porque eu não apenas me vinguei, como produzi um artigo em etnografia estética e foi uma tese premiada. É justamente para dizer também que é muito mais do que a escrita, tá? A escrita é uma maneira simples de você de falar uma coisa, mas tem todo o envolvimento e a escrita é um detalhe, mas aí são questões que a gente vai debater talvez aí em artigos futuros sobre a própria experiência da pesquisa. Mas por que eu estou falando isso? É uma história de vida, é uma carreira que vocês precisam levar em consideração para você produzir um trabalho de destaque, porque envolve o que eu ia falar, que é o próximo ponto, é o gosto. Não tem como vocês produzirem um trabalho de destaque, e aí eu estou falando por mim, mas também pelo que eu percebo, se vocês não desenvolverem uma temática que vocês gostem. Então, assim, eu sei que a gente muitas vezes pega a temática por causa do orientador, e é óbvio que o orientador vai querer te indicar uma temática, porque ele faz parte de uma linha de estudos e de pesquisas, mas você precisa arranjar uma afinidade, principalmente você precisa gostar do que você faz, porque todos vocês sabem que não é fácil. Nós temos problemas de financiamento, de tempo, orientações, nós também não somos fáceis, a gente também posterga, a gente procrastina, a gente não lê muito, a gente não tem costume de ler, a gente não lê internacionalmente, e a gente também não acompanha a vanguarda dos estudos muitas das vezes. Então, a gente também tem que fazer uma meia-culpa nesse sentido, e aí eu toco num aspecto da tese. Na minha tese, eu falo da importância da sedução por empreendedorismo nas artes e na cultura, no contexto da economia criativa. E o nosso trabalho é um trabalho de sedução. A gente precisa seduzir o nosso orientador, precisamos. A gente precisa seduzir a nós mesmos, porque a gente precisa querer fazer aquilo dali. E a gente precisa seduzir as pessoas que vão ler esse trabalho. Então, assim, vocês já devem ter ouvido de Davel falando o tempo inteiro, tem que pegar na mão, e ele pega mesmo, principalmente no início, faz parte da metodologia dele. Então, e você também precisa se sentir seduzido pelo seu orientador. Então, a minha sugestão é que busquem pegar temas que vocês gostem. E se vocês não gostem, não façam, mas, no mínimo, vocês precisam aprender a gostar, vocês precisam se envolver com aquele tema, querendo realmente, não apenas se formar. Querer se formar só é maravilhoso, gente, é muito difícil, a gente sabe. Não é fácil se graduar, se tornar mestre, se tornar doutor, não é. Então, você já conseguiu o título, é muito. Mas eu acho que trabalhos de destaque, eles têm valores a mais. Você precisa querer se superar, você precisa querer superar a ciência que existe hoje e que você está se propondo a superar. E você precisa superar as pessoas, o que as pessoas estão esperando de você. Tá? Eu ouvi muita coisa ruim nesse percurso, tá? Muitas coisas que me desencorajaram, principalmente por causa da temática. Eu estudei pagode baiano, e aí muitas pessoas falaram, pagode baiano não publica lá fora, é um fenômeno muito local.
Como é que você vai explicar o pagode baiano, que é um fenômeno muito local, uma cultura gringa, no cenário internacional? Foi muito difícil, tá? Mas isso foi feito. Então, assim, eu fiz etnografia, como eu falei, que é difícil, foi feito, etnografia estética. O meu trabalho, ele também tem envolvimento estético, como eu falei. Eu não só preciso falar da estética, mas o trabalho precisava ser estético. Então, vocês precisam ter um pouquinho também esse tipo de pensamento meta-analítico. Não é só a entrega do resultado da tese, mas como vocês estão construindo a tese com relação àquela temática. Isso também, eu acho que é uma super jogada. E cada vez mais artigos internacionalmente estão falando dessa estrutura, que a gente pode inovar em vários sentidos. E aí, eu queria voltar um pouquinho para vocês também, para falar justamente da questão dos artigos. Pode parecer muito louco, muito cansativo, eu falei para vocês, ter mais de 120 versões de um artigo, ficar toda hora acompanhando evento para mandar artigo e revista internacional, mas uma coisa que eu vou falar para vocês que eu aprendi, que é o que eu quero aplicar na minha vida, inclusive, vocês não aprendem o que vocês aprendem numa tese se vocês não fizerem a tese por artigos. Por quê? Nessas 1000 versões que a gente faz porque a gente está submetendo essas versões para avaliação de pares. E toda hora a gente recebe um feedback. E num momento inicial a gente fica chateado, né? Como assim e tal? Só que isso contribui muito para o artigo crescer. A gente vê aí, hoje, deu um boom em termos de empreendedorismo do conhecimento. São pessoas como nós que estão criando páginas digitais para dar dicas sobre como escrever, como publicar, isso e aquilo. E uma das coisas que essas pessoas falam é a prática da escrita. Então, mandar artigos para eventos, além de você ter um deadline para você criar alguma coisa, você tem uma avaliação, ou seja, outras pessoas que vão contribuir com o seu trabalho, você vai aprimorar o seu trabalho com relação a isso, e você vai ter condições de mandar o seu trabalho para revistas conceituadas, inclusive de tal forma que é muito legal, gente, e é muito gratificante, porque nós temos muito poucas gratificações nesse nosso trabalho, a gente sabe das dificuldades. É muito legal quando você recebe um feedback e você sabe mais do que todos os avaliadores, porque eles simplesmente falaram coisas, isso aqui eu já sei, só que eu não pude tratar agora, porque a escrita é muito mais do que uma organização de escreve o tema, escreve o estado da arte, escreve a lacuna, escreve o objetivo. Você precisa saber decidir qual temática vai para o primeiro nível, qual temática vai para o segundo nível, com base na revista que você vai mandar, que é aquilo que eu falei para vocês da sedução. Então, não se trata simplesmente de você escrever um relatório da sua pesquisa. Você precisa escrever o relatório da sua pesquisa para uma determinada revista, com um determinado perfil, com um determinado escopo. Você vai precisar utilizar determinadas frases. Alguns assuntos da sua tese vão para primeiro nível, outros vão ficar escondidinhos, entenderam? Então, assim, esse tipo de maturidade você só ganha quando você está no jogo. Ou seja, quando você está mandando para evento, principalmente para revista. Eventos são muito bons, são muito importantes, mas os feedbacks ainda, muitas vezes, não são tão ricos, tá? E aí, por uma série de fatores, mas, assim, ainda assim ajudam muito. Então, é jogo mandar para evento, principalmente mandar para revista, e não ficar chateado, porque a gente tem veto, sim, grandes pesquisadores têm veto, e faz parte, a gente vai mandar para outra, e vai aprendendo muito nisso, e por aí vai. Já falei também da questão do gosto. E aí, bom, só queria falar que isso tudo, eu também fui muito propiciada, porque, assim, eu sou bolsista, eu fui bolsista CAPES, tanto no sistema regular, quanto bolsista CAPES Print, eu fiz o sanduíche na Inglaterra. No mestrado, eu também fui bolsista CAPES. E na graduação, eu não fui bolsista dessas grandes agências, mas eu fui bolsista porque a minha orientadora, junto com outras professoras, captaram projetos de pesquisa e criaram vagas de monitoria. Eu fui a primeira monitora do curso de turismo, fui a primeira bolsista do curso de turismo, então eu tive bolsas de pesquisa propiciadas pelo trabalho desses professores. Então, quando a gente recebe bolsa, a gente tem o objetivo, o foco principal de contribuir. É diferente de quem está no mercado e precisa dividir mais o tempo, etc.
Mas aí eu estou trazendo só mais a importância do financiamento. O NPGA me ajudou muito, porque eu tive os eventos financiados para poder apresentar esses eventos internacionalmente. Lembrando, eu apresentei esses artigos em 2021. Eu não precisei ir para esses eventos porque era período pandêmico. Então, eu não tive gasto nem com transporte, nem com hospedagem. Eu só tive gasto com as inscrições. Então, as minhas apresentações foram online. Então, eu acabei me propiciando de um contexto ruim, mas eu pude apresentar em mais eventos porque eu tive menos gastos. Por exemplo, eu também tive que pagar da minha parte em algumas ocasiões, mas são coisas ali que fazem parte das nossas escolhas com relação ao que a gente está definindo ali como plano para o projeto. Então, aí a minha dica vai nesse sentido político. Vocês, como futuros, como já professores e pesquisadores, invistam em fazer projetos de pesquisa e captar, porque não é apenas trazer valores para a universidade, é dar oportunidades para as pessoas se desenvolverem. Então, felizmente, sou muito grata por todos os orientadores que eu tenho. Na tese, eu falo o nome deles desde a graduação, no mestrado, e valorizo, porque eu sei que a sorte, tem muita gente que não tem a mesma sorte. Estava agora conversando com uma amiga das dificuldades que ela está tendo com orientação, enquanto isso está gerando um mercado alternativo do lado de fora, que é bem crítico, precisa ser discutido, inclusive, em termos de pesquisa. Mas é isso. Então, agora acho que eu já falei muito, e eu acho que agora eu vou deixar vocês perguntarem. Pode ser? Pode. Eu posso tentar mediar essa organização, né, essa sequência. Vocês podem levantar a mão e eu vou organizando à medida que vocês forem sinalizando aí. Pode ser? Alguém quer começar? Pronto, a professora Andréa já... Só para o pessoal ir se animando. Eu também tenho algumas questões aqui, mas eu vou deixar você perguntar primeiro. Na realidade, não é bem um questionamento, assim. Primeiro é agradecer realmente Simoni, parabenizar mais uma vez por todo o trabalho realizado. É muito importante, assim. Eu fui fazendo até, Simoni, eu tomei a liberdade de, enquanto você falava, eu fui fazendo um resumo para o meu grupo de orientandas, assim. Pontos destacados por Simoni, né? Que é para a gente refletir juntas, mas eu queria um pouco que você falasse, se você puder, sobre essa questão da escolha dos periódicos para onde mandar os seus artigos, né? Essa questão da avaliação do escopo, como é que você fazia, se você se preocupou desde o começo a olhar para o extrato onde o periódico está qualificado, um pouco que você falasse sobre isso, tá bem? Obrigada uma vez mais. Então, vou respondendo, e aí a gente vai fazendo outras perguntas para não esquecer, certo? Então, isso é um processo de aprendizado grande, que eu também aprendi com o Davel, porque eu, por exemplo, não estava me preocupando muito no início com o JCR, com fator de impacto. Eu estava me preocupando em publicar. Só que aí, quando a gente começa a fazer concurso, é uma loucura, porque é preciso que essas revistas tenham um impacto, e existe uma diferença muito grande, eu até ia falar isso para vocês. Quando a gente manda para uma revista que não é muito bem avaliada, não é um extrato A, por exemplo, muitas vezes a gente já sente logo, a avaliação às vezes é muito rápida e pouca coisa para falar. Eu tive aí, vou trazer algumas experiências, a gente mandou alguns artigos meio que na pressa, eu e o professor Davel, e chegava um feedback e a gente achava que ia ter que fazer milhares de mudanças, e isso aí aconteceu uma vez. E aí veio simplesmente quase nada de mudança. E a gente estava com pressa. Vamos, publicamos. E esse artigo meu, é um dos artigos da tese, foi publicado em uma das revistas que não era com extrato, não era um artigo, não era um extrato A, por exemplo. E aí eu falei, olha, que massa, assim, a gente gostou do artigo, o artigo está ótimo, mas ele poderia ter ficado muito melhor, sabe? E, além disso, ele poderia estar num extrato melhor. Uma outra coisa que vocês precisam observar, os concursos, eles... E aí eu estou falando, isso é muito instrumental, gente, é muito objetivo, tá? Mas isso também tem por trás uma questão de impacto, né? As melhores revistas, elas são melhores avaliadas, elas têm mais impacto, elas têm mais contribuição, elas têm mais relevância, etc. e tal.
E muitas vezes é uma questão de escrita. Às vezes o artigo não está tão claro, é um detalhe ou outro, enfim. Eu acho que a grande diferença de grandes revistas, além de eles pegarem mais em alguns pontos, eles fazem com que a sua escrita seja muito melhor. Mas você não tem o feedback tão bom e o seu artigo poderia ter ficado muito melhor. Então, ou seja, além da contribuição, que não é tão boa, em termos de revistas que não têm um extrato muito grande, você fica com um pontinho, é isso que eu ia falar. Vocês precisam olhar todos os QualisCaps disponíveis, porque os concursos, eles não simplesmente falam, olha, o QualisCap de 2020. Não, eu quero fazer o 2016, porque o QualisCap de 2020 está sendo questionado judicialmente. Então, sabe? Então, por exemplo, eu tive um artigo que é A1, mas ele não existia na QualisCaps anterior. Como é que acontece isso? Você viu uma revista maravilhosa, internacional, e você quer mandar um artigo para lá. Só que ninguém nunca publicou brasileiro nessa revista. Então, essa revista não existe. E aí a professora Andréa pode até explicar melhor isso depois para vocês. Mas essa revista não existe. Então, você está abrindo essa barreira de trazer essa revista para cá e essa revista vai ser avaliada. Eu perdi um pontinho aí, uns pontinhos aí, de um artigo A1, com JCR muito legal, porque ele não existia no extrato que o concurso pedia. Então, verifiquem sim, não basta ser uma revista internacional, verifiquem o JCR, verifiquem em todas as QualisCaps disponíveis quais são as avaliações. E aí a professora Andréa perguntou, como é que você faz essa escolha? Gente, é conhecimento da área. Quando vocês... hoje eu sei dizer quais são as grandes revistas em empreendedorismo cultural e artístico, e são as revistas que a gente vai citar, que são os grandes artigos do trabalho. Então, são essas as revistas que vocês precisam ir lá e olhar. Aquela revista que você está toda hora, aqueles autores, principalmente, a primeira coisa, a revista, você está citando todas as vezes, é muito importante, que revista é essa? Qual é o JCR? Os autores que publicam nessa revista, a comunidade de pesquisadores daquela temática, ir nesses eventos te coloca nessas comunidades. Por exemplo, como é que eu tive a oportunidade de publicar um capítulo de livro? Eu falei para vocês que o meu artigo foi premiado na BAM, o British Academy of Management, que é o Academy of Management da inglês. Ali, depois dessa... E ali você entra, você começa a fazer parte daquele grupo, daquela lista de e-mails, e vai recebendo, olha, pós-doc internacional, chamada para artigo. É como você se cadastra numa dessas revistas e toda hora vem lá, chamada para artigos, edição especial. Você passa a ter mais acesso a isso. E eu tive acesso a uma chamada especial com um capítulo de livro sobre indústrias criativas no século XXI. E a gente mandou o resumo, foi aprovado, e a gente desenvolveu o texto e foi aprovado. Então, o trabalho de vocês também é analítico e estratégico no sentido de entenderem as revistas e as comunidades de pesquisas em que vocês estão inseridos. Quem são esses pesquisadores? Quais são os grandes nomes citados, os grandes professores? E, muito possivelmente, nesses eventos, você vai estar com eles. Por exemplo, o terceiro nome mais citado no empreendedorismo se chama William Gartner. O Gartner avaliou meu trabalho num evento chamado Entrepreneurship as Practice. E ele disse que meu trabalho estava brilhante. E, assim, é muito legal. Estou falando isso, não é por uma questão mas é porque é muito legal ouvir isso do cara que é um dos principais expoentes da área. Então, e ele falou comigo, cara a cara, assim, sabe? E eu faço hoje parte das listas de e-mail dele e tudo mais. Depois a gente trocou e-mail, ele me deu dicas de, olha, acho que você deve mandar esse trabalho para a revista tal e deve produzir um livro sobre isso. Então, gente, essas são aquelas recompensas que a gente tem diante de todas essas dificuldades, sabe? Que são difíceis. Então, é difícil, mas tem algumas recompensas e valorizações. Respondi? Quem mais? Perguntas? Simone, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa sua relação com esse tema, com o tema do pagode baiano. Você já tinha uma relação antes com essa temática? Como você chegou a esse tema especificamente, a esse recorte assim? Então, o pagode baiano, eu sou carioca da Clara, que eu falo, porque eu sou de Niterói, não sou da Gema, não sou do Rio de Janeiro, mas na minha adolescência teve uma época que tinha muita micareta fora de época, e na minha adolescência eu frequentava muita micareta no Rio.
E, para mim, pagode era axé. Vocês já sabem dessa história. Eu falo sobre isso na tese também, na parte de metodologia. E quando eu quis fazer o doutorado aqui, em Salvador, eu tinha terminado o mestrado, a professora do mestrado conhece o professor Davel, eu já estava querendo trabalhar com o professor Davel, e aí, quando eu vim para cá, e a gente conversou e tudo mais, eu já estava trabalhando com indústrias criativas desde o mestrado, então, quando a gente foi formular o tema, e aí isso é uma outra questão muito importante em termos de relação com o orientador, eu falei para vocês da sua relação com o orientador, que, obviamente, ele vai ter alguns temas de interesse, e busquem fazer com que esses temas também sejam com vocês. Nós alinhamos as temáticas, e ele viu meu histórico de vida e falou, Simonia, bacana, estou vendo o seu histórico, e a gente pode falar sobre isso, isso, isso. A princípio, vamos falar qual é o grande setor cultural aqui em termos de indústria criativa em Salvador. A Salvador é conhecida como cidade da música. Então, vamos estudar o empreendedorismo musical. E fora isso, qual é a grande música de Salvador? A princípio, eu ia estudar reggae, rock, samba e pagode. E aí teve um professor, o professor Marcelo Dantas, que também fez parte desse processo de construção, estava na minha qualificação, falou, vai ser impossível você fazer uma etnografia em 3 culturas diferentes, realmente. Então, eu me aprofundei no pagode, porque realmente, inclusive, é isso, eu estou aqui e está tocando pagode o tempo inteiro. Então, o pagode ele faz parte das nossas vidas o tempo inteiro. O que eu escuto mais aqui na minha casa é pagode. E comecei a frequentar todos esses eventos, entender essa cultura, e aí a tese se desenvolveu. Então, foi uma escolha do sentido do que é, aí entra uma questão das relevâncias, tá? O que é relevância, o que é importante, por que é importante? Qual é o carro-chefe em termos de empreendedorismo musical em Salvador? Não que você não possa estudar as outras artes, pode, mas é um bom início começar por uma cultura latente, porque aí você já tem uma super justificativa. Inclusive, é uma reivindicação da Unesco estudar essas melhores práticas em termos de música, já que é uma cidade da música. Se for uma cidade de design, vamos estudar numa cidade as práticas em termos de design, pelo menos para um trabalho inicial. E aí você vai abrindo portas para estudar outras linguagens, por exemplo. Então, fiquem de olho nesses reconhecimentos, nessas relevâncias dos campos de estudo de vocês. Respondi, Jamile? Já, respondeu, sim. Obrigado. Jamile, pode falar. Olá, boa tarde. Primeiro dizer parabéns, né, Simone? Assim, Simone sempre foi um expoente assim da nossa turma. Ela sempre, de forma muito brilhante, de forma muito generosa, assim, sempre fantástica. E aí eu tenho 2 perguntas, na verdade, Simone. Uma é no sentido de, você acha que escrever a tese em formato de artigos fez com que você tivesse clareza durante toda a construção da tese, de não se perder no meio do caminho, por ser um trabalho... Uma tese é um trabalho grande, né? Então, assim, se você não tiver clareza do caminho, dessa estrutura que você falou que Davel frisava com muita frequência, se você sente que fazer isso em artigos te deu essa clareza ao longo de todo o trabalho, e quais as estratégias que você usou para manter essa constância, né? Porque você teve muitos resultados. Você conseguiu publicar muitos artigos, você teve muitos resultados. Então, qual estratégia que você usou no dia a dia para poder manter esse ritmo de produção ao longo do tempo? Então, é justamente a estratégia dos deadlines. Opa. Simone, só rapidinho. Eu vou mandar outro link, para a gente continuar, porque esse aqui já está encerrando. Pode ser? Antes de você começar a elaborar a sua resposta. Então, a gente migra. Maravilha. Já estou mandando aqui no bate-papo, porque aí é só vocês... Gente, então vou para lá, viu? Irem direto. Tá ok. Até já.